O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não, os Iscariotes, disse: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vem para nos ensinar tudo, todas as coisas. E ele toca a nossa memória e conseguimos recordar tudo o que Jesus nos disse. Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e não entendemos, e não somos impressionados. E nas últimas semanas nós temos ouvido palavras. Jesus disse: eu sou o pão que dá vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. Precisamos do Espírito Santo de Deus para entender quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço cada um de vocês. Eu vou na frente e vocês vão atrás. Ele diz: eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Agora, neste capítulo de João, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pode ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Mas é necessário que o Divino Espírito Santo nos inspire, para que ele passe a ser aquele que nos sustenta no pão da vida, nos orienta indo na frente. E entender, por exemplo, quando Jesus diz: vou me manifestar a vocês. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. No dia de Pentecostes ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Assim, com a força espiritual, começaram a obedecer Deus, conhecer a vontade de Deus. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é que me ama.
Porque o amor de Deus, o Espírito Santo, foi derramado sobre as pessoas. E começamos a amar nosso Deus. Este é que me ama. Aquelas pessoas obedientes. As pessoas têm uma vida orientada pelo Divino Espírito Santo. E Jesus começa a se manifestar. São as moções do Divino Espírito Santo. O mundo não entende isto, porque é cego e surdo e afastado de Deus. E Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos a nossa morada dentro dEle. Seremos templos de Deus, seremos o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo para uma vida espiritual. É a força, o amor, a plenitude do Divino Espírito Santo agindo em nós. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Quer dizer que foram mergulhados, penetrados, tomados, dominados pelo Divino Espírito Santo e, consequentemente, pessoas transformadas pelo Divino Espírito Santo. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. As palavras que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. A partir de Pentecostes, um diálogo profundo começa entre a pessoa e Deus. O Pai fala com seus filhos e filhas. O Espírito Santo age, toma conta, ilumina, dá palavras de sabedoria. É possível saber a vontade de nosso Pai Deus. Jesus Cristo faz uma obra, porque Jesus diz: nós veremos a Ele. A Santíssima Trindade virá a cada pessoa e vai fazer a morada em cada pessoa. Somos templos de Deus a partir da formação da nossa igreja, a partir de Pentecostes. E Jesus disse-vos estas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, a promessa de mandar, a partir do Pentecostes, que logo mais vem, a grande festa da fundação da nossa igreja, o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas. O Divino Espírito Santo vai mostrar para cada um de nós o próximo passo. O que nós temos que fazer em casa, o que nós temos que dizer lá no trabalho, as decisões da nossa vida. É a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, com a força do Espírito Santo, entendemos que quando ficamos na fila de comunhão, estamos recebendo Deus. Deus vem para morar dentro de nós. E Deus, Criador, Deus infinito, todo-poderoso, morando em nós, pode fazer maravilhas, sinais e prodígios. Passamos a ser pessoas de louvor, de adoração. Escutamos a voz de Deus, mensagens vêm para nós, palavras de sabedoria, conseguimos falar com inspiração, aconselhar as outras pessoas. E estamos sintonizados com Deus porque conhecemos Deus e conhecemos as coisas de Deus. Passamos a ser servos de Deus. Sim. Pessoas para as outras pessoas com o dom de discernimento de espíritos. Estamos falando de uma vida movida pelo Divino Espírito Santo. Daí nós entendemos a primeira leitura. Paulo e Barnabé foram para Listra e Derbe, cidades Lacônia, seus arredores,
E ali começaram a anunciar o Evangelho com unção, com grande inspiração. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, era coxo de nascença, nunca foi capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E Paulo, fixando nele o olhar e notando que ele tinha fé para ser curado, porque ele ouviu a palavra de Deus, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Fé. Fé na presença de Deus. Ele acreditava naquela palavra que Paulo falava. A palavra de Deus falou nele. E o Divino Espírito Santo ensinou Paulo. Ele tinha fé. Paulo tinha palavra de sabedoria para saber que estava na hora daquele homem ser curado. E Paulo diz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele andou. Aí que está o poder de Deus, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre Paulo, apóstolo, e sobre nós também. Estamos falando, mais uma vez, eu digo, de uma vida orientada pelo Divino Espírito Santo. Ele foi prometido, ele dá. Ele é a luz divina. Divino Espírito Santo ilumina as faculdades. E assim, quando Jesus diz: o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas, porque vem um sopro do Espírito Santo agindo em nós, iluminando a nossa inteligência para ter uma ideia, movendo a nossa vontade para desejar, tocando a nossa memória, e alguma coisa importante guardada que está ali. E assim nós conseguimos recordar tudo que Deus já nos falou. Já nos falou aqui neste livro, que é muito importante para nós, e já falou no coração de cada um de nós. O grande segredo da vida espiritual é a força, é o sopro do Divino Espírito Santo agindo em nós. E o processo de purificação, de santificação, num processo de ser uma pessoa mais iluminada por Deus, um processo de uma comunhão profunda com Deus, e consequentemente uma transformação, uma vida nova, começa pela ação de Deus, principalmente o Divino Espírito Santo agindo em nós. E nós vamos fechar nossos olhos e dizer: vem, vem, Espírito Santo de Deus.